Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, yeah. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil.
eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Olá, boa tarde, pessoal. Paz seja convosco. Boa tarde você que está aí com a gente, você que já está na live. E boa tarde para quem ainda vai chegar, né? Já está aí com a gente a Larissa Landim, a Regiane também está com a gente. Que bom que você pode separar esse tempinho, um tempinho bastante especial para estarmos juntos aqui conversando, compartilhando, né, em mais um bate-papo de mulher para mulher, nessa sexta-feira abençoada, onde eu estou aqui com a Thalita, que é minha nora, e nós vamos poder ouvir um pouquinho da história dela nessa tarde. Então eu quero pedir para você ficar bem atenta aí, separar esse tempo para que a gente possa compartilhar da palavra de Deus e também das experiências que a Thalita tem para passar. E você pode já colocar aí nos comentários o nome de algumas pessoas que você queira que sejam alcançadas por meio desta live, que sejam alcançadas nesta tarde. E antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, eu vou pedir para a Thalita aí dar uma boa tarde para vocês também. Boa tarde, mulheres. Boa tarde, meninas que estão participando dessa live. Sejam muito bem-vindas, né, à nossa live. Hoje vai ser algo, né, muito especial. Estou aqui com a minha sogra. Vamos estar fazendo esse bate-papo e tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês. Amém? Legal, que bom. Então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Se você pode, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, nós nos colocamos aqui diante do Senhor nesta tarde de sexta-feira. Uma tarde quente, Senhor, mas uma tarde abençoada. Abençoada porque o Senhor está conosco. Abençoada porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. E obrigado, Senhor, por termos mais uma oportunidade de vida e uma oportunidade de levarmos adiante o Teu Evangelho, a Tua Palavra, de poder compartilhar experiências, Senhor, conversando, Senhor. E com certeza, Senhor, vidas serão abençoadas nesta tarde. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que conhece cada um, cada coração, tanto daqueles que estarão aqui ao vivo, quanto daqueles que serão alcançados depois. Tu conheces, Espírito Santo, a necessidade de cada uma destas pessoas. Por isso eu te peço, vai de encontro agora. Se há tristeza, se há angústia, se alguma coisa está acontecendo agora, Senhor, que o Senhor venha desfazer tudo isso para que esta pessoa realmente aquiete o seu coração, assim como nós ouvimos esta canção. Que esta alma agora possa se aquietar para receber, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nesta tarde.
e aquilo que o Senhor quer trazer sobre cada vida e sobre cada um de nós. Usa-nos, meu Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, que vidas de fato sejam alcançadas por meio deste testemunho, por meio daquilo que aqui nós iremos falar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deixa o seu joinha, o seu like, seu coraçãozinho, deixa o seu amém aí. E também eu gostaria que você que está entrando aí com a gente nos dissesse como que está o som, você está nos ouvindo bem, está tudo ok? Deixa aí o seu comentário, porque se tiver alguma coisa diferente aí, o som não está saindo bem, nós podemos pedir aqui para o pessoal que está aqui conosco, o pastor está aqui, a Amanda, poder nos auxiliar, ok? Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho então, Thalita? Vamos lá, vamos começar. E também eu sempre peço para que você que conhece aí a Thalita, né, que está aqui hoje, que você deixe seu comentário aí. Você conhece a Thalita? Né? Teve algum encontro já com ela? Conhece ela aí de longa data ou talvez há pouco tempo? Mas deixa aí seu comentário para nós, que à medida que você for escrevendo aí, a gente vai aqui conversando e eu vou passando para ela o seu comentário. Você conhece a Thalita? Então coloca aí no comentário. Thalita, diga para nós qual é o seu nome e a sua idade. Então, meu nome é Thalita Gabriele Mariano da Silva Valentim, tenho 21 anos. Legal. Vamos falar um pouquinho como foi sua infância, né? Eu acho que é bem legal da gente conhecer as pessoas voltando um pouquinho lá atrás, né? E a Thalita, embora, né, ainda é nova, mas tem muita coisa para contar. Então fala um pouquinho para nós, Thalita, da sua infância, quem foram os seus pais, quem são os seus pais, seus irmãos. Você é natural aqui de Campo Mourão ou onde que você nasceu? Vamos lá. Tem a minha mãe, né? Minha mãe se chama Linda Mir. Tenho o meu pai biológico, que se chama Clóvis, e meu pai de coração, que se chama Ivanilson, que no caso é o meu padrasto. É uma história que vai dar continuidade, né? Vou estar explicando mais pra frente. Então, esses são os meus pais. Eu tenho 2 irmãos, um se chama Thales, que é o mais novinho, e o outro Gilson, que é o mais velho. Também é meu irmão de coração. E essa é a parte da minha família. Essa é a parte em que começou a se encaixar ali tudo da minha história. A minha infância não foi uma infância fácil, mas foi uma infância como toda criança tem, brinca, fui feliz, tive meus momentos tristes. Foi um pouquinho complicado por conta da separação dos meus pais, não tive muito meu pai presente, né? Então isso complicou um pouquinho uma parte da minha infância, mas não impediu de eu ser uma criança feliz, de aproveitar os meus amigos, de aproveitar a vida que eu levava lá onde eu morava. Eu sou de Curitiba, nascida em Curitiba, morei 17 anos em Curitiba e agora recentemente vim para Campo Mourão. Vai fazer 4 anos, né, que eu estou aqui para Campo Mourão. E lá foi a minha vida inteira vivendo em Curitiba. A vila que eu morava se chama Vila Capanema, né, também conhecida como Vila Torres. Vivi toda a minha infância lá, é uma comunidade muito simples, muito humilde, mas cheia de amor, de carinho, de tudo. A rua, eu sempre morei na mesma rua, no mesmo endereço, e então todo mundo conhece desde quando era bebezinha, né? É algo assim que a gente tem até hoje quando eu vou lá, então a gente vê os tios, né? Que todo mundo daí vira tio nosso, né? Aqueles que a gente quebrava às vezes a janela, né? Com as bolas, e assim ia, fazia, né, bagunça na frente da casa. Então, é a nossa família também, né? O pessoal da minha rua, né? A gente é muito conhecido e vivemos muito bem, uma infância muito legal naquela parte, naquela rua. Legal, legal. Muito bom a gente lembrar um pouco da infância, né? Sim. E como a Thalita falou, né? É claro, sempre a infância tem os seus momentos alegres, mas também tem os momentos que às vezes ficam marcados, né? Momentos difíceis. E nesse tema que nós colocamos hoje, Thalita em construção, depois ela vai falar um pouquinho mais relacionado a essa parte. Agora, Thalita, me diz uma coisa, você então era de Curitiba e veio para Campo Mourão, teve um motivo, Sim, né? E nós vamos entrar nesse motivo. Então diga para nós, aí você é casada, tem filhos, e se você é casada, como que você conheceu esse esposo? Esse foi um ótimo motivo, né, pelo qual eu vim aqui para Campo Mourão, né?
Eu sim sou casada com Marcos Adriano Valentim, filho da pastora Adriane e do pastor Marcos. Casei, né? Vim pra cá, morar pra cá. E a gente se conheceu justamente em Curitiba, quando meu sogro e minha sogra ainda não eram os meus sogros e minha sogra, mas eles foram lá para fazer uma visita, uma simples visita. Esse foi o meu primeiro contato com o meu esposo. E de lá para cá a gente descobriu que eles iam assumir a nossa igreja lá, e que Rebouças, né, quadrangular também. E ficaram um tempo lá, eu acho cerca mais ou menos de uns 8 meses, né? Uns 8 meses eles ficaram lá, fizeram o trabalho deles maravilhoso lá, o Marquinhos junto, a Estherzinha junto. E logo eles vieram para cá, né? Eles tiveram, né, o desafio de vir assumir a igreja aqui. E foi quando eles mudaram para cá e passou um tempo e eu vim junto também, para somar aí mais um pouquinho. E foi assim, a gente se conheceu lá na igreja em Curitiba. Nosso primeiro contato foi justamente no pátio da igreja, né? Se cumprimentando e se conhecendo, dando a paz ali. Nunca imaginávamos que ia estar aqui hoje, né? Casado, sendo meu sogro e minha sogra também, que eram os meus pastores. Legal, legal. Ou seja, vocês se conheceram na igreja do Rebouças. Na igreja, né? do Rebouças. Você já estava congregando lá já há um tempo, sim, né? Quando nós chegamos lá. Então se conheceram lá, acabaram namorando e teve um namoro à distância, né, Thalita? Teve. Eu acredito assim que era a grande prova. Foi uma prova gigantesca, tanto em questão pessoal para mim, né, dos desafios que eu já tinha vivido na minha adolescência, quanto realmente para provar, né, que o amor ele supera tudo, né? Hoje eu comentava de um livro com a minha sogra que eu fiz no ensino fundamental sobre a minha vida, né? E o finalzinho desse livro continua com eu conhecendo o Marquinhos e acaba dizendo que essa história ainda ia continuar, né? E é algo assim que o namoro já estava, né, já focado realmente em algo futuro, o casamento, né? E é algo que eu brinco com o Marquinhos, falo muito para eles que eu quero dar continuidade a esse livro, né? Da onde parou lá no namoro, né? Então, dar continuidade e continuar contando a minha história. A Legal. Construção da Thalita. Legal. E o Marquinhos já está aqui, ó, falando, linda, te amo. Também te amo. Isso. E você que está aí, deixa aí seu comentário também. Se conhece a Thalita, quer falar alguma coisa sobre ela, pode deixar aí no seu comentário. Então, vamos lá, né, Thalita? Vamos um pouquinho mais para frente aí. Falamos aí sobre o casamento, né? E como a Thalita falou, o Marquinhos é nosso filho. Sempre foi um menino muito obediente, sempre foi um menino assim muito abençoado. Teve algumas dificuldades como todo adolescente, né? Mas nunca nos deu trabalho, nunca foi rebelde, nunca se envolveu com nada, né? Que pudesse assim nos desabonar, que pudesse nos trazer tristeza. Pelo contrário, né? E quando Deus preparou esse casamento, né? Eu orava por ele. E um dia, no mês de dezembro, eu me lembro muito bem, né, eu orava por ele, sempre orei, né, desde uma idade, para que Deus preparasse uma esposa para ele. E quando eu estava de joelhos orando, o Senhor falou para mim, Thalita. E eu lembro que naquele dia eu me assustei e, e eu levantei dali e pensei, bem, se é a Thalita, então eu não vou pedir mais, né, mas guardei aquilo para mim. Depois que eles casaram foi que eu contei para eles. E, se eu não me engano, eles começaram a namorar em janeiro. Sim. Foi? Então, Deus preparando todas as coisas, né? Glória a Deus por isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre esta conversão, né, Thalita? Como foi esta conversão ou onde e como você conheceu Jesus? Então, desde a minha infância, né, a mãe sempre, né, levando a gente nos cultos, né, tinha vezes que ela ia, né, estava frequente nos cultos, às vezes dava uma desviada aqui, uma desviada ali, mas ela nunca deixou de nos ensinar, né. A minha avó também, né, muito evangélica, tudo, ela sempre nos mostrou realmente a Deus, né, quem era Deus, por que nós deveríamos, né, ter essa proximidade com Deus. E a minha mãe sempre me ensinou, sempre me instruiu no caminho, mesmo nas nossas dificuldades, ela sempre me levou à igreja. Então, desde pequenininha, eu me vejo na igreja, né? Eu sempre estou na igreja, envolvida com algo na igreja. Mas a minha conversão real, né, foi aqui, né, em Campo Mourão, que é o que vai estar desenvolvendo, né, a nossa história. Mas e lá mesmo em Curitiba, na igreja Rebouças, com o pastor Orlando e a pastora Joanita, eu me batizei.
né? Tive a questão da aceitação de Jesus ali, passei pelas águas, tudo, mas não foi algo verdadeiro, né? Não tinha sido até então algo realmente eu e Jesus, eu vivendo a minha vida com Jesus. E é o que vai fazer parte realmente, né, da construção da Thalita, né, em diante. Mas foi o primeiro contato real com Jesus, né, foi lá através da aceitação lá no Rebouças e o batismo lá também. Que legal. Interessante, porque daqui a pouquinho você vai saber o porquê ela está falando, né, sobre essa construção que tem a ver com o tema que nós aí vamos abordar e falar daqui a pouquinho. Agora sim, Thalita, você conheceu Jesus lá no Rebouças, em Curitiba, a mãe, a avó, né, muito importante nesse processo, né, nós vamos observar sempre que, de alguma forma, os parentes, né, os pais, os avós, sempre interferem, né, nesse momento que é tão importante para as nossas vidas, né, tanto como a Thalita colocou aqui, a avó conhecia Jesus, a avó de uma certa forma influenciou a mãe, e a mãe acabou influenciando a filha. Então nós vamos observar que algo que eu sempre falo, que aonde você, mãe, for, os seus filhos vão contigo. Portanto, esteja bem atenta por onde você tem andado, nós precisamos nos atentar para isso, né? Aonde você tem caminhado, o que você tem feito, porque de fato eles vão atrás, né? Agora, Thalita, conta aí para nós como que você então conheceu a Quarta Igreja, né? Aqui de Campo Mourão. Como que você chegou até a Quarta Igreja aqui? Na verdade, nós já sabemos, né? Mas ela vai só confirmar aqui para nós. Realmente, né? Foi pela vida de vocês, né? Porque quando a gente namorava à distância, eu, né, frequentemente viajava para cá e logo vinha junto, né? Participar dos cultos aqui. E foi assim que eu conheci, né? Através do meu namoro, né? Começou a vir visitar, conhecer o pessoal, né? O pessoal aqui super, né? Apaixonados pela gente, né? Abraça, cuida, né? Ama muita gente. E é algo assim que foi realmente tudo ali começandinho, né? E foi assim que eu conheci a Quarta Igreja. A Quarta Igreja aqui. Através Isso de fazem vocês. 4 anos. Contando questão do namoro, tudo, vai fazer uns 3 para mais, assim, né? Eu acho. Eu não 3, sei. vão fazer 3 de casado. Isso, não, vou fazer 4 de casado. Então é faz mais. uns 6, 7 anos, mais ou menos aí. Se for contar com o namoro. Uns 4,5, 5. Por Nós aí, estamos aqui há 6. por aí. Isso aí. 5, por aí. Quase o tempo que estamos aqui. Eu sou ruim de data, então meu marido depois vai me catar, mas eu sou ruim de data. O Marquinho não, o Marquinho é bem ligado aí nas datas. Confesso que eu perguntei pra ele quanto tempo a gente ia fazer de casamento. Aí, ó. Olha só, né? Aqui até tem uma postagem da igreja aqui, da Quadrangular, dizendo: a Thalita é meu xodó. Deus foi muito generoso comigo ao me dar ela de presente como esposa. Na verdade, o Marquinho está postando pela igreja. Ela é uma pessoa bondosa, generosa, sempre disposta a ajudar o próximo, de um coração simples e rico. Deixa eu só ver aqui, porque eu tenho que abrir, né, o restante, porque senão eu não consigo ler. Vamos lá de novo. Eu vou começar de novo, tá? Thalita é meu xodó. Deus foi muito generoso comigo ao me dar ela de presente como esposa. Ela é uma pessoa bondosa, generosa, sempre disposta a ajudar o próximo, de um coração simples e rico em generosidade também. Quando eu a conheci e conforme fomos nos conhecendo e conversando, a cada dia tinha certeza que Deus tinha preparado ela para mim. Ela é uma excelente esposa, excelente dona de casa, olha, Thalita, e tenho a plena certeza que será uma excelente mamãe. Eu amo muito a minha Thalita, ela é muito importante e especial para minha vida, na minha vida. Peço a Deus que a livre de todo mal e que proteja ela como a menina dos olhos dele sempre. Né? Na verdade, ele colocou ali também como Marquinhos, tá? O Johnny até colocou um amém ali, ó. Que bom, amém. Né? Que legal, muito gostoso ouvir isso, né, Thalita? Ainda mais quando se trata do esposo. Exatamente, né? Esse é o meu príncipe encantado, meu herói através, né, de Deus que foi usado, né? É verdade, né? Foi muito usado. Nós vamos falar um pouquinho mais depois. Agora, Thalita, né, você está aqui, então, nesse período aí, né, 4 anos e meio, praticamente 5 anos que seja,
né? Muita coisa aconteceu aqui, né? Muitas experiências, né? Falando daqui de Quarta Igreja, mas eu queria que você compartilhasse uma dessas experiências conosco, uma bênção, algo que ficou marcado para você nesse período. Então, como eu tinha falado, né, do pessoal aqui da igreja, quando eu cheguei, né, quando foi dando uma questão minha realidade, que eu estava aqui em Campo Mourão, estava distante dos meus familiares, tudo, comecei a dar meio que uma balançada, né? E quando eu vinha para a igreja, principalmente nos cultos de sábado, ainda quando era o Paulão, né, liderando, né, amo muito o Paulão, Deus abençoe a vida dele, ele foi um instrumento muito usado também por Deus para ajudar nesse começo dessa construção, muitas pessoas, né, conforme eu for falando, eu vou citando, porque foram usadas assim, mesmo que não saibam, né, às vezes por erro meu, né, não falar, mas foi usado sim, e o Paulão é uma vida que foi começando a me ajudar a me moldar mais ainda. Quando eu cheguei em Campo Mourão, eu não gostava muito de abraços, né? Eu não tinha muito assim essa questão de afeto, ficar abraçando, né? Eu sempre fui bem mais na minha, né? Até as pessoas brincam, né? Que tinham meio que um medo, um receio de mim. E eu ainda sou um pouquinho, né? Quietona minha, tudo, mas sou gente boa. E daí ele falava justamente no final dos cultos de sábado que era pra gente pegar e dar 3 abraços nas pessoas. E eu lembro que acho que os primeiros cultos, ele vinha e ele me abraçava, e aquilo me constrangia muito, não por questão de ser ele, nada disso, mas é porque eu não gostava. E foi através desses abraços que Deus começou a trabalhar na minha vida. E que eu comecei a realmente a olhar para esse povo, a começar a olhar para esse povo como agora é minha nova família, minha nova casa, é a minha nova igreja, né? E foi aonde começou esses abraços. E hoje eu amo abraçar, hoje eu gosto de abraçar, hoje eu abraço, hoje eu amo as pessoas através do meu abraço. Então foi realmente através da vida do Paulão, né? Com os cultos de jovens, dos 3 abraços, né? E eu no começo eu dava um, fugia do outro, né? Depois eu fui acostumando e fui dando mais, daí 10, daí 15, daí um monte de abraço e não parava mais de abraçar. Se tornou e hoje habitual, é assim. né? Exatamente. Hoje que legal, que legal. Assim. O Paulão aí sendo um instrumento de bênção, exatamente, né? Nas mãos do Senhor para alcançar e a Thalita nesse processo todo, né, que ela estava vivendo, porque de fato não é nada fácil, né? Alguém que aceitou um desafio de deixar sua família, de deixar sua parentela, né, seguir junto com o esposo, né, para uma nova vida, muito nova, 17 anos, sim, né, Thalita, você tinha sim. quando casou. Então era tudo muito novo, né? Foram dias bastante difíceis, pesados, né? Sim, pesarosos. Eu me lembro que nesse momento ela começou a sentir muita falta da mãe, né? Da avó, né? Porque a gente na verdade não sabe realmente o que virá, né? Tudo é novo, tudo é novidade. E a gente formata alguma coisa na nossa mente com relação a um futuro, mas viver a realidade é algo bem diferente. E realmente Deus foi assim trabalhando de várias formas na vida da Thalita. E como ela relatou aqui, uma das pessoas foi o Paulão, né? Graças a Deus por isso. Agora, Thalita, vamos falar um pouquinho, né, do trabalho que você hoje desenvolve. Hoje a Thalita faz parte do nosso corpo de obreiros aqui da Quarta Igreja, né? Hoje ela está bastante envolvida, graças a Deus por isso, amo o que ela faz, né? Então fale um pouquinho para nós o que você desenvolve hoje, o que você faz aqui na obra com o intuito de alcançar outras pessoas para o reino. Então, hoje aqui na Quarta IQ, assim como era lá em Curitiba, sempre estive envolvida com a dança, né? Hoje aqui eu tenho a minha líder, que eu amo muito, a Samanda, as meninas, né, participantes conosco desse ministério. E hoje aqui na Quarta Igreja eu danço, eu louvo a Deus com a minha dança, com os meus movimentos. E é assim que eu quero, né, ser usada para alcançar muitas almas. Eu sei que através da minha dança Deus já curou, já restaurou, já tive testemunhos, né? As pessoas chegando em mim, através de mim falando. Então eu creio que a dança tem esse poder, né? E eu não desisto, né, de mostrar, não só mostrar ela, né, mas mostrar o que Deus pode fazer através dela, né, que não é só através de uma oração, através de um louvor, através de uma pregação, através também de um movimento, né, claro, bem feito, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode sim, né, trazer as vidas, restaurar corações.
E assim foi, assim sempre foi a minha vida, desde pequenininha, né? Em Curitiba eu também tive a minha primeira líder, a Leila, né? Foi também uma pessoa muito especial para mim, que eu tinha uns 6, 7 anos, foi ali que eu comecei a entender a importância da dança, como me comportar na dança, questão cristã, né? Como entender através de como que Deus ia me usar dançando, né? Porque é isso que muitas pessoas não conseguem entender, como através de um movimento, de chacoalhar para cá, balançar para lá, Deus faz a obra, né? Então foi exatamente isso que eu comecei a aprender e é hoje o que eu tenho fé e eu acredito que através dos meus movimentos, através de tudo que eu faço, que eu danço, que eu ministro, ele tem o poder sim para curar, salvar, transformar e libertar pessoas. Glória a Deus, né? Aleluia. E olha só, tem mais recadinho aqui, a Jéssica falando aqui para nós também da Thalita, a Jéssica Cristina, que é a Jéssica do Bob, né? Falando a Thalita é uma bênção. Beijos. Amém. Quer mandar um Amém. recadinho para Jéssica? Jéssica, beijo, eu amo muito vocês também. Saudades, tá? E exatamente isso, nós se conhecemos também aqui, né? Começamos também. A nossa amizade através tudo da igreja, né? Cada um ali, né? Eu sei que todos aqui, né, a gente tem uma, digamos assim, uma parceria, mas eles também foram, né, momentos da nossa vida, né, tivemos muito juntos, se confraternizando, né, fazendo bagunça bastante, e é isso, né, é realmente, um beijo, Jéssica. A Larissa também colocou aqui, ó, Larissa Landim, conheço a Thalita da igreja, uma bênção, olha que bênção. Glória, amém, amém. Aleluia. Samanda está aqui dando um boa tarde para nós. Olha aí, Samanda. Agora a Thalita estava aqui exatamente falando sobre a dança, né? Que é hoje o trabalho que ela desenvolve aqui juntamente com a Samanda, com a Renata, né? Com a Letícia, com a Paola, com as meninas do Aviva Dance também. E realmente tem sido uma bênção. Também houve um momento de crescimento e desenvolvimento nessa área, né, Thalita? Agora fala para nós, né, um pouquinho dessa área. Você falou que é possível a gente ter experiências com Deus por meio da dança. Você já teve essa experiência por meio da dança? Já tive. Teve muitas vezes eu mesma me pegar pensando que a dança, né, não funcionava, né? Que, digamos, poderia ser só um atrativo para chamar a atenção na igreja, algo assim. Mas através de quando eu ia, digamos, com esse pensamento negativo até Jesus, ele trazia ao meu coração que não era assim. Teve uma vez, quando eu ainda era pequena, né? Pequena assim, que eu digo mais nova, né? Eu dançava e eu lembro da tia Maria, que foi uma pessoa também muito importante no meu desenvolvimento. Hoje, infelizmente, ela não está mais aqui entre a gente, né? Ela faleceu, mas assim, foi algo muito motivador o que ela me falava. Ela sempre falou muito dos meus pés, né? Sobre o modo de eu dançar. Com a questão dos pés mesmo, ela falava que ela conseguia ver o Espírito Santo me guiando através dos passos do meu pé, da forma que meu pé estava, né? E eu nunca tinha me atentado para isso e até hoje eu ainda continuo assim. Eu nunca consigo dançar realmente com os pés totalmente no chão, né? Sempre a meia ponta que a gente conhece, né? A gente chama. E é algo realmente que quando eu tô ali com a minha sapatilha, com a minha meia ponta, é algo que realmente é onde que eu sinto que o Espírito Santo está comigo. É onde eu consigo ver que ele está me levando para um lugar maior, um lugar mais alto, um lugar mais pertinho dele. E é realmente isso, né? Essa questão desse contato com Deus, é através da dança. Todas as vezes que eu coloco a minha sapatilha, que eu chego aqui, às vezes eu posso estar naquele período que não está sendo fácil, mas eu largo tudo, eu deixo tudo e quando eu venho eu falo, Deus, eu quero ter uma experiência, não simplesmente para alcançar as outras pessoas, mas também para ter mudanças em mim. E através da dança eu comecei realmente a ser mais focada com Deus, ser mais dedicada, né? Ser mais responsável, né? Com a questão igreja, né? Questão templo, né? Questão liderança, aprendi, né? A começar a honrar mais os meus líderes, né? Respeitar mais a minha liderança. Então é através disso, tudo isso a gente vai aprendendo através das experiências que o Espírito Santo vem trazendo para nós, quando nós estamos ali dedicados e queremos que ele faça transformação. Que legal, que legal.
E todo esse processo aí, né, Thalita, a dança, com toda certeza, se encaixou nisso aí, né? Sim, com certeza. Porque realmente foram muitas experiências e Deus tem usado muito essas meninas, né, movidas pelo Espírito Santo. A gente percebe que realmente elas estão se permitindo serem movidas e guiadas pelo Espírito Santo. E louvado seja Deus por isso. Agora, Thalita, nós vamos falar, ó, o Marquinhos colocou aqui, ó, ela é uma excelente amiga também. A Samanda também deixou um recadinho aqui, né? Colocou assim, a Thalita é uma bênção de Deus, muito atenciosa, cuidadora. Deixa eu abrir aqui, senão depois fica difícil. Muito atenciosa, cuidadora, entre outras qualidades. Amo sua vida. Beijinhos da Elô para tia Thalita. Amém, amém. Amo muito a Sá, minha líder hoje, né? Mas sempre foi a minha amiga, que também foi uma das primeiras, né? Também mais chegado, como eu disse, né? A gente sempre tem uns, né? Que estão ali mais com a gente, conhece mais a gente brinca muito, né? Que eu e a Samanda temos um pouco temperamentos, pensamentos bem parecidos. E a gente, era para não se dar tão bem, mas acabou se dando bem e a gente se encontra muito nisso, né? E a Elozinha, né, eu sou apaixonada por ela desde a barriga, né, não deixava a Samanda quieta. Mas Deus abençoe, Sá. Beijo, amo muito a vida de vocês. Inclusive ela colocou aqui, né, é uma bênção como liderada. Tá? Isso é muito importante, né, fazer essa parte, como a Thalita colocou aqui, de reconhecer essa liderança e entender que aquilo que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente, né? Ou seja, hoje você consegue atender ao chamado de ser uma liderada. Amanhã pode ser você quem esteja liderando. Então você vai colher os frutos, né, de ser uma liderada submissa, entendendo que isso agrada a Deus, né? Isso faz parte do processo também de construção. E a Thalita falando aqui, né, sobre até questão de liderada e tudo. E eu me lembrei também de uma parte bem importante, né, relacionado às perguntas. Hoje a Thalita, ela não está trabalhando agora, né, Thalita? Mas por um longo tempo ela esteve trabalhando, né, cuidando da Sara. Então a Thalita vai falar aqui, relatar um pouquinho sobre isso, que hoje ela não está trabalhando, mas a Thalita tem assim um coração muito voltado para as crianças, né, os bebês. Fala aí desse período também que teve bastante importância, né, nessa construção. Esse período, né, de eu vir para cá, de tudo que estava acontecendo comigo aqui, não só aqui, né, teve também um período da vizinho, né, em Curitiba, eu não posso esquecer, que foi também muito importante, né, foi também uma ajuda, né, digamos assim, um pilar, né, da construção, né, que começou ali também, que Deus usou através da vida de um bebê, sim, para eu começar a deixar coisas ruins, né, para trás e buscar algo novo. Agradeço a Juliane, o Kleberson, né, que eram os meus patrões lá também, e foram realmente, né, o incentivo para mim, olhar um bebê ali que eu cuidava, que eu dava todo o meu amor, meu carinho, e eu entendia que eu não podia deixar ele ali, ou às vezes colocar a vida dele em risco, né, por algumas coisas que eu estava vivendo na minha adolescência, no meu passado, que é algo que a gente vai estar falando um pouquinho mais, né, adiante sobre isso. E a Sara também, a Sara, o Carol, o Erickson são umas bênçãos da nossa vida. Até hoje, assim, a gente é muito próximo, mesmo eu não estando lá trabalhando, a gente conversa, a gente fala muito sobre a dona Sara, né? A Sara é muito especial para mim. Assim como foi uma alegria, né, na vida da Carol, ela também foi uma alegria na minha vida. Ela me ajudou nesse processo de adaptação, nesse processo de entender o porquê, o motivo de eu estar aqui em Campo Mourão. E ela foi, digamos, um conforto dos meus dias difíceis que eu estava passando aqui. Quando eu entrei para trabalhar lá, né, com a Carol, eu fui clara para a Carol, conversei com ela, expliquei para ela, relatei para ela o que acontecia, né, na minha vida. E mesmo ela vendo tudo isso, ela falou, não, venha, vamos estar, né, trabalhando, vamos estar junto. E eu comecei a cuidar da Sara, né, quando eu entrei lá, ela estava com mais ou menos 8 meses. E fui agora até finalzinho, agora mais ou menos de junho, julho, ali, começo de julho, com ela, né? Então foi muito tempo assim juntas, né? Alegria, aprendendo, cada tombinho dela estava lá também, né? E é muito especial para mim. A Carol, né? Eu falo como é segunda mãe, assim, para mim também. Ela compartilhou muitas coisas, é uma mulher muito sábia, né?
ela sabe passar, conversar, ela me deu um livro que até hoje eu amo aquele livro, já li, já reli, estou lendo de novo, porque é um livro que ajuda muito, né? Que trouxe essa ajuda para mim e ainda continua me ajudando. O pastor Erickson, né, daquele jeitão dele, até a Carol brincava, né? Você ainda vai querer ainda discordar dele, né? E eu, como tenho o meu jeitão também, que tem que também ir do meu lado, né? Nós dois ficava ali, mas a gente sempre também se deu certo, né? Um pai também para mim, né? A gente conversava muito, né? Tanto questão igreja, quanto questão eu mesma. E às vezes ele falava que eu estava errada, eu não queria ouvir, né? E depois eu falava, é pior que a verdade, né? Então, assim, a gente brincava bastante, né? Tinha os momentos nossos ali sério, tudo. Mas foram uma bênção, assim, para minha vida. E realmente foram uma família, assim, que me ajudou muito. A avó, né? A avó Rosa, né? Falo também que é minha avó, né? Porque eu acho que foi uma família que aconteceu de eu deixar lá e a outra família que eu encontrei aqui, né? E a Sarinha é como se fosse uma irmãzinha para mim também, cuidando, amando. E sempre foi minha felicidade, minha alegria ali. Legal, muito bom, né? Tudo isso, Thalita. Amém. Agora nós vamos falar exatamente desse tema, né? De muitas coisas aqui que a Thalita relatou e ela vai depois falar lá na sequência, começando lá atrás, o porquê da Thalita em construção. Mas a Linda Mir está aqui com a gente também, a mãe da Thalita, a Linda, colocou minha filha linda, que Deus te abençoe sempre. Amém, mãe, amém. Te amo muito. Uma importância gigantesca na minha vida foi essa mulher, né? A Linda Bir. É, né? Vamos falar depois um pouco sobre ela, sobre tudo que passamos, mas ela foi a mais usada, assim, de todos, né? Por Deus, porque desde o ventre, né? Ela não desistiu da filha, né? Legal. E nós vamos falar, então, do texto, né? Que abordando esse tema, que está lá em Filipenses, do capítulo 1 e o versículo 6. Eu vou ler aqui na minha versão e depois a Thalita também vai ler aqui na versão dela. Diz assim, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém. Pode ler. A minha versão diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero só avisar você que está com a gente que nós estamos fazendo essa live, ela está sendo transmitida pela página da igreja no Facebook e também pelo YouTube, ok? Então você pode aí deixar o nome das pessoas e marcando elas, porque talvez elas não possam estar com a gente agora aqui ao vivo, mas vão poder estar ouvindo esse vídeo, vendo essas mensagens, né, depois, mais tarde, enfim. Então deixa aí o nome dessas pessoas e mais uma vez eu digo, deixa aí o seu joinha, seu like, seu coraçãozinho. Ok? Mas olha só, esse tema, né, ou melhor, esse texto que nós lemos, que tem a ver com o tema que nós colocamos hoje, que é Thalita em construção. Por quê? Né, o apóstolo Paulo está aqui falando para os filipenses. Eu estou certo de que Deus, que começou o bom trabalho na vida de vocês, ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor Jesus. Por quê, né? Nós colocamos esse texto que tem a ver com o tema. Primeiro porque nós entendemos que todos nós estamos em construção. A partir do momento que conhecemos a Cristo, e nesse processo nós vamos começando a entender um pouco dessa construção que o Senhor está fazendo em nós. Essa boa obra, né? Ele já começa uma boa obra a partir do momento que Ele já nos escolhe no ventre da nossa mãe. Porém, essa boa obra vai dando continuidade quando nós, então, entendemos quem Jesus é na nossa vida, entregamos o coração a Ele como nosso único e suficiente Salvador, e aí começa um grande processo, né, uma grande reforma, né, ou uma grande construção na nossa vida. E isso aconteceu também com a Thalita. Então, ela vai falar aqui em algumas palavras como que foi e por que, Thalita, por que é que a Thalita está em construção. Amém, amém. Vamos estar falando então um pouquinho e justamente eu vou estar voltando lá, né, na infância, lá no comecinho, né? E como toda construção, né, realmente tudo do zero, né? A minha mãe, né, teve um relacionamento com meu pai Clóvis, foi um relacionamento rápido, né?
Eles se relacionaram e passaram umas 2 semanas, a minha mãe soube, né, que estava grávida de mim. E com o passar do tempo, ela procurou o meu pai, né, contou para ele, né, que ela estava grávida. Só que para ele, né, foi um choque, ele se assustou, né, e saiu de cena. Enfim, mudou, né, o endereço onde estava, ali onde ele, até mesmo onde ele estava trabalhando, ele pediu as contas para, digamos, né, se livrar um pouquinho dessa questão. E logo em seguida minha mãe descobriu que infelizmente ele tinha, né, já uma mulher, né, e era justamente por isso que ele não poderia, né, tá comigo, tá me assumindo, tá trazendo essa responsabilidade para ele. E a minha mãe, por não saber, né, ficou muito triste com isso e precisava realmente contar, né, os fatos para os meus avós. Essa também foi uma parte muito difícil e é daí que eu acho que começa realmente a mudança, tudo, tanto na minha vida quanto na vida da minha mãe também. E lá começou a minha mãe contando, né, para os meus avós. A minha avó, como sempre, junto, né, dela, ajudando ela, aceitou, né, veio, falou, não, filha, vamos estar juntas, né, neste momento que é difícil, né, uma mãe solteira, né, ainda mais não tendo, né, um recurso bom, uma vida boa, né. E o meu avô, ao contrário disso, meu avô não aceitou, meu avô rejeitou muito, né, a gravidez da minha mãe, né, uma gravidez sendo uma mulher solteira. Até então que foi uma rejeição tão grande que ele recusou a minha mãe de viver na casa, né? Minha mãe vivia num quarto, a minha mãe tinha essa questão do quarto que era mais reservado para ela, era para ela ficar ali e ela vivia ali. Ela sempre viveu esse momento ali, ela saía para trabalhar, de lá ela vivia lá para o quarto, meio que foi retirada da casa porque meu avô não suportava olhar aquela situação. E minha avó sempre junto, né? E a minha mãe, assim, desde sempre trabalhando e indo atrás, né? Ela, com mais ou menos, quando eu estava mais ou menos com 6 meses, ela já estava com 6 meses, ela pegou e parou o trabalho. Ela trabalhava fotografando, né? Numa empresa de fotografia. E lá também ela passava por essas humilhações, né? Que a patroa dela não aceitava também. Ela ser, né, tá grávida e ter essa criança, né, até então não sabia se ia ser menino ou menina, ter essa criança sozinha, né, e ela sofreu muita rejeição, né, só que ela nunca desistiu, né, nunca desistiu da criança, né, que sou eu. E por um começo ela quase chegou a me perder, né, no meio da gravidez mais ou menos, ela teve uns problemas, e ela quase perdeu eu, e foi neste momento que meu avô realmente falou, aproveita a oportunidade e retira, né? Não fique com essa criança. E então, digamos assim, essa batalha, essa luta minha e da minha mãe foi desde realmente da barriga. E a minha mãe não desistiu, a minha mãe falou, não, eu vou continuar. E com o passar do tempo, foi indo a gravidez, né? Depois desse susto, foi se acalmando, até então que eu vim ao mundo, né? Dia 14 de julho de 1999 foi o meu nascimento. A minha mãe deu entrada na maternidade na madrugada, né? Junto dela, né? Eu dou também graças a Deus aos meus tios, né? Hoje, infelizmente separados, mas foram uma família, né? Formaram uma família muito linda. Meu tio Eliel e minha tia Simone foram grandes pessoas, né? Importantes na minha vida. Principalmente o meu tio, né? O meu tio foi ali também como uma figura de pai para mim, né? Me ensinava, me dava puxão de orelha, mas sempre foi ali um pai, uma visão de pai para mim. E hoje ainda continua sendo esse meu pai, eu continuo me preocupando, amando ele como sempre amei. E ali foi ele e minha tia, né? Levar minha mãe para a maternidade. E chegando lá, eles tinham as outras crianças, foram embora e ali ficou minha mãe sozinha comigo, né? E ali ela teve o trabalho de parto, foi mais ou menos 12 horas de trabalho de parto, tudo. E na tarde seguinte eu nasci. E a partir daquele momento foi, né, uma grande felicidade para a vida da minha mãe. E aí foi digamos, a ida para casa, né? Passaram uns 3 dias mais ou menos dela internada. Ela foi para casa, chegando em casa meu avô ainda estava trabalhando. E ela foi direto para o quarto, que era onde era para ela ficar, né? E ela indo direto para o quarto, ela ficou ali e logo passaram umas horas, o meu avô chegou,
Só que meu avô não resistiu, né? Toda aquela mágoa, todo aquele rancor, tudo aquilo que ele trazia no coração dele, por, digamos, ser algo mais antigo, né? Não ser permitido uma mulher, né? Grávida, né? Sozinha, né? Um homem, né? Não ter assumido a criança. E ele olhou aquilo, ele deixou tudo aquilo para trás e ele foi lá, né? Me mimar, cuidar de mim. E a minha vida e a vida da minha mãe sempre foi na casa dos meus avós, né? Até hoje, né? Minha mãe ainda mora lá, né? A gente sempre foi uma família muito junta, né? Vó, avô, tio ali, quando tinha minha tia, meus primos também, todo mundo junto no mesmo terreno, né? É um quintal grande, então a gente era família ali toda junta, né? A família Buscapé ali, era Natal, era tudo, todo mundo junto, misturado. Então foi algo assim muito importante, né? Da minha vida, viver com os meus avós e com os meus tios. E foram realmente eles que ajudaram a minha mãe, né? Com os meus 6 meses, mais ou menos, depois de nascida, o meu pai, né, apareceu e resolveu, digamos, me assumir. Só que para isso ele queria realmente o exame de DNA para ser comprovado se eu era realmente filha dele. E aí que foi que a minha mãe entrou na justiça, tudo, fez os procedimentos e veio, né, a confirmação que eu era filha dele. Hoje eu carrego o nome dele, né, comigo, que é o Silva. Até é engraçado, né, quando eu fui me casar, foi algo que, como Deus, né, vai mudando, né, a gente, que quando eu fui casar eu tinha o Silva e eu podia tirar algum nome ou não acrescentar o nome do Marquinhos, mas eu queria muito Valentim. Só que no dia, como, né, eu casei menor, eu precisava da assinatura dos meus pais, né, e do meu pai biológico. E ele foi, né, eu lembro que ele esteve de serviço, ele foi, eu achei que ele não ia, eu achei que, né, seria algo muito complicado, a gente ia passar por muita dificuldade nessa parte, mas ele foi, né. Ele não conhecia muito Marquinhos, porque não viveu muito com a gente, mas foi mesmo assim. E chegando lá, a mulher olhou para mim e perguntou qual dos nomes você vai querer tirar para acrescentar o nome do seu esposo. Eu fui preparada realmente para tirar o nome do meu pai, o Silva, né? Não porque eu não gostava do meu pai, tinha esse rancor, não. Mas porque, digamos assim, de tudo eu não via aquela importância daquele nome, porque não fez parte de mim por muitos anos. E quando eu vi ele, eu olhei assim, ele estava num canto, eu estava assinando, eu olhei pro Marquinhos e falei, não vou conseguir tirar o nome do meu pai, mesmo de tudo que aconteceu, mesmo que esse nome não tenha muito um significado grande na minha vida, não tem uma participação muito grande na minha vida, eu não vou tirar o Silva do meu pai. E até então que eu fiquei com esse nome gigantesco, né? Thalita, Gabriele, Mariana da Silva, Valentim, né? E o Valentim também eu não deixei. Então foi algo assim que ali também Deus já tinha tratado, né? Muito tempo antes já, essa questão do meu pai, né? Comigo. E assim foi, né? Ele me registrou, daí passaram um tempinho, eles tentaram a vida novamente, a minha mãe, né? Tentou a vida novamente com ele, só que não deu certo, né? E minha mãe retorna novamente para a casa dos meus avós. E ali continuei a minha infância, a minha vida, né? Eu e minha mãe não passamos por coisas fáceis. A gente, quando ela não tinha questão do serviço, né? Registrado ali, o emprego, né? Que para ela que não tinha estudo, né? Ela terminou, né? O ensino médio, tudo, mas não tinha aquele estudo mais aprofundado, não tinha muita oportunidade, né? E daí ela começou a questão do reciclável, né? Catar papel, né? Na rua, como muitos, né? Da gente vê aí os carrinheiros hoje, né? E eu já fiz parte disso também, né? De estar indo junto, né? Muitas pessoas olham, como catar lixo. Não, né? Muitas coisas que tem lá, muitas coisas que a gente reaproveita e que a gente usa. Ganhamos muitas coisas e eu desde pequenininha sempre indo com a minha mãe. E essas, acho que foram as recordações da minha infância, assim, que eu levo hoje e eu conto com muito orgulho, né? É uma coisa que para muitas pessoas é vergonhosa, mas para mim foi uma importância porque eu estava ali com a minha mãe, lutando e buscando por algo a mais pra gente, né? Digamos assim, neste momento era só eu e ela, né? Eu lembro que ela pegava o carrinho, me colocava dentro daquele carrinho de papel e ali a gente ia, né, pelos bairros mais nobres, né, para catar aquele reciclável. E eu recordo muito bem, coisas que eu gosto, né, de falar. Tinha um senhorzinho que ele também competia, digamos, com a gente, né, para quem conseguisse chegar e pegar o melhor papel. E ele ia numa motinha, aquelas joguinhas, né, aquelas motinhas bem mais velhinhas, com um carrinho atrás. E eu e minha mãe a pé, com o carrinho, empurrando o carrinho. E a gente competia. Então, a minha mãe, a hora que a gente chegava, que a gente ouvia aquele barulho, né, da bobilete ali, que a gente chama, né, da joguinha, enfim,
eu já saía, pulava do carrinho e saía correndo na frente. A primeira lixeira que a gente via, né, com todos os recicláveis ali, a gente já agarrava, é meu. Então, eu sequinha, minha mãe até esses dias que eu fui pra lá, lembrava, deu correndo na frente, né, que ela vinha empurrando o carrinho e eu saí correndo para catar os papéis. E isso a gente sempre foi assim. Então, muitas coisas na nossa vida que nós temos até hoje, veio por meio disso. Nós ganhamos muitas coisas. Meu avô ainda trabalha com isso. Então, ele ganha roupa, ganha, né, móveis. Então, assim, uma parte da minha vida, né, coisas que eu vesti, eu usei, vieram disso, né? Eu ficava muito feliz quando eu ganhava comida, né? Eu gosto de comer, até por isso, né? Estamos um pouquinho acima do peso aí, mas isso daí não convém agora. A Larissa está trabalhando isso comigo, né? E eu gostava muito, então, como uma criança, né? Sempre tive vontades, tudo. E eu me recordo também de algo foi muito legal, teve uma chuva muito forte em Curitiba e eu e minha mãe, a gente estava no carrinho. E é aquela coisa, né, de verão, né, aquela chuva forte, né, aquela chuva que bate em você, chega a doer. E a minha mãe falou, como que eu vou fazer com você, né? E eu me recordo muito bem que ela me colocou dentro de um saco de lixo, fez vários furinhos, colocou um monte de caixa assim em cima de mim, falou, fica aí. E ela foi com aquele carrinho, e a gente indo até chegar em casa, a gente parou assim perto de um prédio, tinha uma senhora ali esperando alguém. E eu lembro que ela perguntou para minha mãe, com quem que você está conversando? E minha mãe falou com a minha filhinha, ela está aqui dentro. E logo eu saí do saco, assim, a mulher ficou impressionada, né? Pelo modo, né, de estar ali naquelas circunstâncias ali, né, do tempo, tudo. Vendo o modo que a minha mãe estava, porque minha mãe estava toda queimada já, né, do sol, mais a chuva, então... E ela foi lá, entrou na casa dela e eu lembro que ela trouxe bastante danoninho, bastante bolacha, bastante coisa. E aquele dia eu fui super feliz. Eu amei aquela chuva, eu amei estar dentro daquele saco, porque eu ganhei muita coisa. E assim foi minha infância. Não foi uma infância fácil, né? Por conta de também não ter o meu pai junto, né? E a gente passar essas dificuldades, mas é umas dificuldades que a gente aprende, né? Hoje, né, eu desde o simples até, né, tudo eu sempre dou muito valor, né? Eu falo muito pro Marquinhos, né? No começo também do nosso casamento não foi fácil, então a gente dá valor porque a gente já passou por isso, né? Já passei por muito disso. Então, realmente, hoje tudo que eu tenho, eu dou graças a Deus, eu dou muito valor porque a gente já se encontrou numa situação muito mais difícil. E assim foi. Eu fui crescendo, fui desenvolvendo e chegou a parte da adolescência, né? Essa parte, né? Dei uma complicadinha para minha mãe, né? Ela passou uns bocadinhos comigo, foi o tempo da minha rebeldia, né? Eu já estava na igreja, como eu tinha falado, né? Só que eu não seguia, digamos, um evangelho, né, verdadeiro, né? Uma vida cristã verdadeira, né? Eu não seguia, né? Não tinha isso comigo. E foi indo, foi passando, e quando eu vi, né, eu já estava me envolvendo com coisas erradas, eu já estava, né, ficando com vários meninos, eu já estava desenvolvendo o meu corpo, a questão, né, feminina ali, né, e já quis ir à frente disso. E comecei a ter muitos erros, né, nessa questão, e teve uma época que eu me envolvi com uma pessoa errada, ela é casada, e teve assim, foi um momento mais difícil, porque teve a separação dos meus pais, né, no caso, meu padrasto, né, até pulei um pouquinho essa parte, né, logo depois, né, ali pelos meus 9 anos, veio o meu padrasto, né, que hoje é o Ivanilson, né, juntamente com seus filhos, né, infelizmente também não está mais entre nós, o Lucas, mas temos o Gilson, né, que está aí, né, e eu amo muito também meu irmão, a gente sempre brigava, mas isso é parte de irmão, né? Se empurrar, se bater, não faz parte. Mas hoje eu amo muito ele tem esse cuidado por mim, né? Tudo. E começou aí também, teve o Ivan, né? Essa importância, né? Que foi a hora que eu vi que realmente eu podia confiar que teria um homem que ia me proteger, ia me cuidar, e que até hoje eu chamo de pai, né? Todo mundo fala, mas não é seu padrasto? Eu falo, não, mas é meu pai, né? Ele que me criou, ele que me ensinou muitas coisas. E foi, né, através também da vida dele que eu também fui mudando, né, me adaptando na questão do meu pai, né, tirando esse ódio, esse rancor que eu tinha do abandono do meu pai. E foi através disso que eu comecei uma família nova, né, eu, a minha mãe, o meu pai, Ivan, os meus irmãos, e assim foi. E comecei a dar esse trabalhinho, né, nessa parte da adolescência, e ele fez parte disso também.
E quando eu me envolvi com esse homem casado, teve muitos problemas, eu tive que sair da onde eu morava. E juntamente a minha mãe foi comigo e minha mãe teve a separação, né, do casamento dela, né? Graças a Deus não durou muito, acho que durou 1, 2 dias, né? Aquilo, né, de momento, né, bobeira que às vezes, né, nós cometemos na vida e prejudica tudo isso, né? E realmente prejudiquei, né, a questão do casamento da minha mãe ali. E quando eu vi que teve essa separação, que ela logo saiu comigo, que eu tive que deixar ali a minha vida, né, as coisas ali que eu amava, porque eu estava fazendo erros, né, eu estava me envolvendo com a minha adolescência de uma forma errada. Eu tomei uma decisão que eu não queria mais ser essa adolescente rebelde, ser essa adolescente que queria viver uma vida, né, que não é uma vida certa, né, de bebida, de estar aproveitando, festas, essas coisas. E eu peguei e decidi essa mudança. E foi quando eu voltei realmente, né, para a igreja certinho ali. E foi quando deu realmente a entrada, né, de vocês nas nossas vidas, né. E a minha mãe e meu padrasto é muito, muito grato pela vida do Marquinhos, a minha família inteira, né, muito grato pela vida do Marquinhos, porque foi através dele que começou essa mudança, né. Quando eu decidi parar, eu falei, mãe, hoje eu só vou namorar, eu só vou ficar com uma pessoa quando realmente essa pessoa for a pessoa de Deus. Eu lembro que eu tinha uma mania que a minha avó me levava sempre para ungir, orar o meu cabelo numa irmã lá da igreja, a irmã Sarita. Muitos que moram na vila conhecem muito bem ela. E ela foi, né, usada por Deus e falou para mim que não ia demorar muito tempo e o meu príncipe ia chegar. Foi assim que ela falou. E eu, aquele jeito, né, meu jeitão, tipo, será que eu vou mudar mesmo? Será que eu vou ter jeito mesmo, né? E eu falei, tá bom, né? E logo, realmente, meu príncipe chegou. E foi passando, né, os momentos, né, a gente foi tendo, né, se conhecendo tudo. E daí, quando veio a notícia, né, que também eu não esperava, que também foi uma fase mais difícil também na minha vida, que foi quando eles tiveram que vir para cá, para Campo Mourão, né? Foi bênção, né, em questão para a igreja, tudo, né, para os membros aqui, mas lá em Curitiba eu sofri muito, né, quando ele falou, a gente não estava namorando ainda, a gente não estava nessa questão do namoro, e realmente eu peguei e falei, será que ele vai voltar, será que ele vai insistir? E em março, né, Páscoa, março, abril, março, né, teve um retiro, né, que a gente participou, e nesse retiro foi onde ele me pediu em namoro, né? Ele voltou, ele me pediu em namoro e ali a gente continuou esse namoro à distância, né? Que foi muito difícil, mas que realmente foi a questão, a prova ali que o amor supera tudo, né? E de lá para cá foi o namoro, o noivado e veio o casamento. Essa questão do casamento também foi uma prova muito difícil, como a sogra já tinha falado, a questão da distância da minha família, deixar a minha família, deixar a minha vida que eu amava lá para vir para cá, não conhecia ninguém, não tinha ainda também muito acesso com a minha sogra, com o meu sogro. Quando eu vinha para cá era lá de vez em quando, final de semana sim, final de semana não. E daí eu peguei e vim para cá, topei isso, falei vou casar, vou para Campo Mourão. E quando eu cheguei aqui foi uma realidade totalmente diferente, foi aí que veio o choque, né? Que eu vi que eu não ia ter mais a minha mãe perto, que eu não ia ter a minha avó perto, que eu não ia correr lá para a avó, né? Que eu não ia correr lá pro avô, né? Nada. E a hora que eu notei isso, eu falei, meu Deus. E foi aí que começou tudo desandar novamente. Quando eu achei que eu estava forte, né? Quando eu achei que já estava tudo encaminhado, aí começou a desandar. Eu comecei novamente a sentir as questões da depressão, né? Que foi o que eu tive um pouco na minha infância por conta do meu pai, né? O motivo, né, era esse. E comecei aqui em Campo Mourão, me senti muito triste, me senti muito angustiada. Pensamentos, né, realmente de tirar a minha vida, eu não queria, eu não gostava das pessoas, eu não gostava da igreja. A única coisa que me tranquilizava era o meu esposo, né, porque ele estava ali comigo, então ele foi meu amigo, né, nessas horas, foi uma importante ferramenta ali, né, que Deus usou desde lá do namoro para me resgatar, para fazer uma mudança, porque no namoro eu tive mudanças, né, tanto investimentos, né, a gente fala, né, mudou muito o vocabulário, tudo.
Então, assim, tive mudanças reais do namoro e no casamento também, com a ajuda dele, eu comecei a ter essas mudanças. E foi algo, assim, muito, muito difícil para mim entender o porquê que Deus tinha trazido eu para Campo Mourão, o porquê que Deus tinha me colocado aqui nessa igreja, o porquê que Deus fez tudo isso comigo, né? Trouxe tudo isso até aqui. E eu, assim, fiquei muito confusa e confesso que eu não aceitava, né? Esse momento de Deus estar me construindo, né? E quando eu vim para cá, eu ainda estava sendo uma cristã não verdadeira, né? Não estava servindo o meu Deus certo, verdadeiramente, como nós fazemos, né? Segura aí só um minutinho, Tá. que a Thalita vai finalizar essa parte. Mas se cair a live aí pelo Facebook, gente, continue nos acompanhando no YouTube, ok? Porque o nosso celular ali está acabando a bateria. Mas você pode depois também ver na sequência a finalização dessa construção da vida da Thalita, que ainda está em construção. Mas ela vai agora falar dessa parte aí da conversão. Amém. E quando eu vim para cá, realmente, né, aconteceu isso de eu não estar firmada. E eu descobri isso muito mais quando eu estava aqui passando pelas dificuldades que eu estava. E eu só sabia questionar Deus, só sabia culpar Deus, só sabia brigar com Deus. E eu não aceitava estar aqui, não aceitava as pessoas, não aceitava nada. E isso foi fazendo com que o processo fosse mais difícil, né? Quando a gente não tem isso no nosso coração, quando nós não aceitamos o que Deus tem para a nossa vida, se torna tudo mais difícil. Então, até, né, um conselho para você, né? Se você está passando algo que você não está entendendo, confia em Deus, que vai ser a melhor forma, eu tenho certeza disso. E eu passei, assim, acho que por uns 2 anos remoendo isso, tendo isso comigo. E quando eu vi, eu já estava numa depressão, mas eu já estava com esses pensamentos, né, de querer tirar minha própria vida. E eu não aceitava isso. Eu falava, Deus, por quê? Me leva de novo então para Curitiba, me torna de novo ficar lá com a minha mãe, né? Se for necessário, né? Eu até pensei muitas vezes, o meu esposo está de prova, sair do casamento para voltar, para ver se era isso, né? Se não era vontade de Deus, mas é igual a minha sogra disse, é confirmação de Deus, porque através de uma oração Ele confirma, e foi o que confirmou lá no passado com ela. E quando eu notei que eu estava já nessa situação, eu já não queria mais fazer a obra, eu já não queria mais dançar, eu já não queria mais me colocar em algo importante, porque eu tinha medo de eu estar fazendo isso e as pessoas que estavam ali estavam passando pelas mesmas coisas. E eu tive uma experiência até recente, que foi eu não lembro agora o centro. Isso, a conferência. Foi ano passado? Foi, ano passado. Ano passado, né? No mês de julho. No mês de julho. Eu ainda estava num procedimento que eu não estava entendendo. E estava cada vez mais forte esse sentimento no meu coração de tirar a minha vida, de não querer mais viver. Eu tinha tudo, estava feliz com meu esposo, tinha o meu emprego, né, a minha Sarinha, né? A minha Sarinha era o que eu levantava de manhã e falava, não posso desistir, porque lá está uma criança que precisa de mim. Lá está a Sara, que eu estou ensinando, eu estou caminhando ela, eu estou mostrando para ela, assim como os pais delas fazem também, eu também estou lá fazendo uma parte da vida dela. E ela foi um momento assim para mim que toda vez que eu pensava nessa questão já vinha justamente a Sara no meu coração, né? Foi isso a ferramenta, né? Outra ferramentinha, né, que Deus usou na minha construção, né, para continuar essa construção na minha vida. E eu ia trabalhar e lá era a minha felicidade, não era nem como um emprego, né, um trabalho. Eu me sentia bem lá, conversando com os meus patrões, né, que eu tinha mais como pais do que patrões. E a gente sempre teve esse relacionamento, essa vida, né, muito juntas. E lá eu me sentia bem. E quando eu voltava para minha casa, né, o que me controlava era o meu esposo, mas eu não queria estar ali. Parecia que eu vivia algo diferente, né, ali, a hora que eu via a minha realidade, onde eu estava mesmo. E daí teve essa conferência e eu lembro que o pastor Erickson disse que precisava, né, da nossa ajuda, tudo. E eu falei para o Marquinhos, eu não quero ir nessa conferência, eu não quero ir ajudar porque eu não estou bem. E eu sempre tive uma coisa comigo, né, e eu levo até hoje isso, que para você ajudar o seu próximo, você tem que estar bem ali, né, com você e com Deus, né. Ah, mas você só tem que estar bem para ajudar o próximo? Não, mas pelo menos, né, estável ali, né, equilibrado. Eu estava com uma vida totalmente, né,
pensando esses pensamentos horríveis e como que eu ia numa conferência onde ia ter jovens, adolescentes, juniores, às vezes crianças ali, e eu ia, né, tá passando por isso. E eu falei para o Marquinhos, eu não quero ir. Ele falou, não, vamos, o pastor Erickson está contando com a gente. E eu fui nessa conferência. E chegando lá, eu tive, assim, uma realidade totalmente diferente. Eu lembro que eu fiquei como meio que uma auxiliar, uma auxiliar da Tia Sol na questão da enfermagem. E chegavam muitas pessoas pedindo remédios, dor de cabeça, e ela perguntava o porquê. E essas pessoas estavam com muita questão de crise de ansiedade, voltando os pensamentos delas e pensando realmente no que ela estava pensando lá na casa dela. E o pensamento lá na casa dela era justamente o pensamento que eu tinha de suicídio, de querer tirar a própria vida. Teve uma menina que chegou em nós, ela estava tendo a crise de ansiedade, a gente, né, se deparou com isso e foi acudir ela. E quando ela começou a relatar, ela relatou de uma amiga dela que já tinha, infelizmente, cometido isso. E ela viu, né, o corpo da amiga lá, né, nessa situação. E em vez dela, né, querer, digamos, prevenir isso para a vida dela, ela foi trazendo aquilo como uma tristeza tão forte para ela e ela também queria fazer isso. E lá naquele retiro tinha muito adolescente, muito jovem, justamente com isso. E toda vez que eu ia conversar, que o Tio Sol estava conversando assim, e eles iam falando, eu falei, gente, mas ele está contando o que eu estou sentindo, como que eu vou ajudar ele se eu estou assim? Eu que deveria estar lá na frente, recebendo a oração de libertação disso. Mas mesmo assim eu continuei forte ali, eu falei, não, eu vou conseguir. E a hora que acabava as ministrações, as coisas, eu olhava o Marquinhos e falava, cara, me leva embora, eu não estou aguentando, tá me remoendo olhar para as pessoas e saber que elas estão vivendo isso e eu estou vivendo. E como que eu vou falar, não, tenha fé, vai que você vai conseguir. Se eu não estava conseguindo e eu estava cada vez mais me afundando. E foi algo assim que foi um choque para mim. E lá foi a transformação que Deus fez na minha vida. Muitas pessoas, penso eu que não acredita que Deus pode pegar uma dor e arrancar ela assim que você não sente mais. E foi isso que aconteceu. Lá naquela conferência, teve um momento que eles foram orar pelas pessoas participantes. E meu esposo estava na bateria e ele sabia tudo que estava acontecendo ali comigo, que eu não queria estar ali, que eu estava muito complicado para mim naquela situação, vivendo aquilo. E eu peguei e falei para o pastor Joacir, que estava lá, falei, posso tirar o Marquinhos da bateria? E ele, né, permitiu, e o Marquinhos veio e ficou abraçado comigo. E ali a gente chorava, só a gente mesmo sabia o que estava acontecendo, porque é algo assim, né, que nós, às vezes, como família do pastor, né, família pastoral, sofre um pouquinho, vamos dizer assim, é não poder compartilhar totalmente, né, o que está acontecendo conosco, porque às vezes para as pessoas vai parecer uma coisa escandalosa, né? Como se não pudesse. Isso, como se a gente não fosse humano e a gente não tivesse erros, não tivesse pensamentos. E eu, como a nora da pastora, né, do pastor, eu falava, se eu falar para uma pessoa que eu estou pensando em tirar minha vida, o que essa pessoa vai achar de mim? Vai achar, né, que eu estou em pecado, que eu tenho outras coisas, né, mais na minha vida. E eu não falava disso para as pessoas, né, eu não contava disso, justamente isso que eu queria tirar a minha vida mesmo. E eu só contava para o meu esposo. E como eu não queria preocupar minha mãe, ninguém lá, então eu não contava. Eu tinha isso mais comigo e com ele ali. Então a gente viveu muito isso, né? Viveu momentos de crises, né? À noite, de chorar, de não ter para onde sair mais, de não saber mais o que fazer. E lá, naquele momento, ele me abraçando, a gente orando e a gente pedindo, clamando a Deus para isso. Porque já era uma coisa que já não tinha mais o que eu fazer. Eu sabia que era só Deus que podia fazer aquilo. Porque eu não queria aquilo para mim, mas aquilo estava me remoendo. E foi de repente quando a pastora Leide, né, esposa do pastor Joacir, né, chegou perto de mim, né, e ali ela me abraçou e eu senti como se fosse uma mão muito forte me empurrando para o chão para mim se prostrar, né, ajoelhar ali. E quando eu vi, eu já não estava mais abraçada com o Marquinhos já estava para trás e ele estava chorando, né, sem motivo, assim, mas eu sabia o que estava acontecendo. E ali ela me abraçava e ali Deus mostrou não somente para mim, mas como para o meu esposo, como se tivesse uma mão grande, muito grande, vindo sobre mim e arrancando aquilo de mim. E hoje eu posso testemunhar que eu não sinto mais vontade. Tenho tristeza, a gente acontece às vezes de ficar triste, meio abatido,
Mas nunca mais eu olhei e falei, Marcos, eu quero tirar minha vida. Glória a Ou Deus. eu quero, né, acabar com isso dessa forma. Aleluia. Então foi algo assim que realmente Deus pegou ali e Deus tirou. Aquilo que eu tinha fé que ia acontecer, aconteceu num lugar que eu nem queria estar, né? Num lugar onde que foi muito difícil eu estar, mas o que aconteceu? Deus permitiu que eu continuasse ali naquele lugar. Aleluia. E foi assim que Deus tirou essa vontade, né? Essa questão de eu querer estar ali e realmente tirar a minha vida. E quando a gente voltou do retiro, todo mundo muito cansado, né? Nós sabemos o processo do retiro. O Marquinhos olhou para mim e falou, algo aconteceu com você. Eu falei, sim, algo aconteceu comigo. E a gente testemunhou aquilo no carro para nós mesmos, né? Como nós compartilhamos bastante coisa, eu compartilhei para ele. Falei, hoje eu tô liberta. Glória a Deus. Desse pensamento de querer tirar a minha vida. E hoje eu tô aqui em Campo Mourão e hoje eu quero viver em Campo Mourão o que Deus tem para mim. Eu quero que Deus faça a boa obra, continue a boa obra que Ele começou lá desde o ventre, tudo que eu passei, eu ainda quero dar continuidade aqui. E foi exatamente a forma da minha oração que começou. Eu não sou uma pessoa muito sonhadora, né? Eu tinha assim, não tinha tipo projeto daqui 5 anos, o que eu vou ser, onde eu vou estar, como que eu vou estar. Nunca pensei dessa forma. E eu ouvi numa pregação de uma pastora, agora eu não me recordo o nome dela, mas ela falava que quando você não tem essa expectativa, esse sonho, é para você orar de forma para que eu sonhe os sonhos de Deus, né, para minha vida. E eu falei, mas como que eu vou sonhar o sonho de Deus se eu nem sei o que passa na cabeça de Deus, né? Como que eu vou saber o que Ele tem para mim? E foi aí essa forma que eu comecei a entender que eu deveria realmente me entregar nas mãos dele e para que ele fizesse realmente a vontade dele sobre a minha vida. E foi assim que a transformação, né, a restauração da minha vida começou a ser mais fácil. Aceitar que era aqui o meu lugar, aceitar que aqui é a minha igreja, aceitar que o meu ministério hoje de dança é aqui, aceitar que é aqui que Deus quer me usar e é aqui que Deus quer continuar, né? A transformação, né? Justamente o tema, a restauração, a construção, né? Da minha vida. E é aquilo que a gente disse, a construção ainda continua. Passei por muitas coisas, ainda passo, estou com uma mudança de mente, de questão espírito totalmente diferente. Às vezes eu me olho assim e falo, eita, essa daqui não é a Thalita que eu conheço. Mas não porque a Thalita de uma forma ruim, mas sim porque a Thalita de uma forma que eu jamais ia saber que existia em mim. Uma Thalita que ama as pessoas realmente, essa Thalita ajudadora, essa Thalita... Realmente eu fui me descobrir aqui, a Thalita verdadeira que eu sou em Cristo Jesus, né? E tenho descoberto cada dia mais, né? Ele tem mostrado, tem me usado, tem falado comigo, né? Às vezes eu me pego assim na cozinha, ele vem, taca alguma coisa em mim assim, tipo, ei, se esperta aqui. E eu olho e falo, eita, mas nessa parte, Deus, dele nessa parte, deu, então... Né? E a gente quer remoer, a gente quer, né, achar que o construtor, né, tá errado, né? Que a reforma tá indo pro caminho errado, você quer fazer a reforma, a decoração do seu jeito, né? E ele não deixa, né? E é exatamente isso. Foi quando eu me entreguei nas mãos dele e falei, não, Deus, a construção eu quero que o Senhor continue, a boa obra eu quero que o Senhor termine na minha vida. Aleluia. Aleluia. E é isso. Essa é a Thalita em construção. Exatamente. Uma Thalita mais madura, mais voltada para as coisas de Deus, com o coração agora convertido. Sim, realmente. Teve um encontro real com Deus. E tanto teve esse encontro que Deus entrou lá dentro mesmo, libertou ela daqueles sentimentos ruins, daquelas emoções que estavam ali perturbando a vida dela, né? Que traziam pensamentos destrutivos, como ela colocou. E Deus, melhor do que qualquer pessoa, melhor do que ninguém, né? Todo o poder que Ele tem foi lá e arrancou com raiz e tudo. Então, toda a honra, toda a glória a Ele. E esse processo continua. Como nós lemos aqui, e exatamente o que a Thalita falou, aquele que começou a boa obra
Ele vai terminar, encerrar no dia da volta do Sim, Senhor Jesus. exatamente. E é isso que Ele está fazendo conosco, é isso que Ele está fazendo com a Thalita, é isso que Ele quer fazer conosco também, com você, que talvez está aí com os pensamentos perdidos, talvez vivendo o que a Thalita estava vivendo, sentimentos de culpa, sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, porque o pai abandonou, porque a mãe deixou, porque aconteceu comigo, porque fui abusada, e tantas situações que trazem essas emoções tóxicas para nós e pensamentos destrutivos. Mas Deus é o Todo-Poderoso e é o construtor da nossa vida. Se você se permitir, como a Thalita fez, se permitiu lançar nesse projeto e dizer, ok, eu estou aqui então para que o Senhor me construa. E assim Ele faz, com todo amor, né? Com todo carinho. E melhor do que tudo isso, gente, Ele nos conhece. Conhece melhor do que a gente mesmo. Exatamente. Né? E a Thalita vai deixar aqui mais uma última palavra para finalizar. E nós já estaremos encerrando com uma oração. Pode falar, Thalita. Amém. Eu quero dizer para você que realmente se encontra nessa situação de desespero, muitas vezes, de não saber mais o que fazer com você. E você está passando por isso, né? Eu quero dizer que existe sim uma solução. Às vezes a gente olha e fala, não tem mais jeito, né? Às vezes os pais olham para os filhos e falam, esse daí não tem mais jeito. Acredite no milagre, acredite que a construção, a obra que Deus começou na sua vida ainda não terminou, né? É igual a palavra diz, vai terminar somente no dia em que Ele voltar, né? No dia que nós fomos morar com Ele, né? No dia, né, que acontecer tudo isso. Então eu quero dizer para você, se fortaleça, dê esse privilégio, né, para Deus, porque é o que Ele quer que nós abrimos o nosso coração verdadeiramente